Existe um complô na imprensa para esconder o sobrenome Bolsonaro das denúncias contra o filho dele, Flávio. Esse é um dos temas de hoje no Twitter. A galera subiu um trend topic sobre isso e eu ousei dizer que acho uma grande bobagem. Aí eu virei passador de pano do Bolsonaro. Eu, a Folha de São Paulo e a Globo. Era o que faltava para eu fechar meu ano. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, um comentário, mas me ouça até o final, especialmente se você acha mesmo que manchetes como Flávio lavou dinheiro na loja, ou Flávio B não sei o que lá, bom, Flávio B é ridículo, né? Parece menor de idade, Cristiane F, drogada e prostituída. Mas bom, se vocês acham que não dá pra entender que é o Flávio Bolsonaro ou que tem alguma coisa oculta, vou ler o meu Twitter pra vocês, foi isso aqui, ó. Tanto jornalista na ativa em redação, e eu vou ter que explicar que Flávio, ou até Flávio B, essa é ridícula, admito, escrevi aqui, acontecem pelo fato de que o editor tem espaço compacto para o título e Flávio Bolsonaro tem 16 toques, caracteres. Todo mundo sabe que Flávio é, galera viaja. Perdão, é o que eu acho, eu fui editor de jornal por muito tempo, o cara mal tem tempo para pensar. E depois de um ano falando do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, da rachadinha, da loja de chocolates, me parece, só me parece, por isso é a minha opinião no meu Twitter, que já dá para escrever Flávio nega rachadinha e a gente saber que não é o Flávio Dino, governador do Maranhão, mas o Flávio Bolsonaro. Me parece, mais uma vez, me parece que a Folha de São Paulo, que apanhou o ano inteiro do Bolsonaro, não tem razão nenhuma para passar pano para o presidente. A Rede Globo, muito menos. E as manchetes que eu vi printadas são quase todas do Grupo Folha ou do G1, por exemplo. A extrema imprensa, que leva patada do Bolsonaro todo santo dia. Então qual é a lógica? Fecharam acordo com o presidente? Estão puxando o saco dele para ver se conseguem verba pública? Isso tem algum fundamento? Algum vazamento? Alguma fonte dizendo isso? Não. Alguém achou que estava faltando Bolsonaro nos títulos sobre o Flávio e levantou a tese. Ela é conspiratória, ela é interessante e tá lá uma galera subindo hashtag e ofendendo quem ousa levantar a hipótese de que pode ser uma teoria besta. Você entra nos perfis e vê que as respostas mais virulentas ao meu tweet vêm de militantes de esquerda, inclusive jornalistas. Como eu não milito, e quem acompanha as minhas ideias políticas sabe que eu não poupo o Bolsonaro, pelo contrário, a saída é insinuar que eu estou defendendo a imprensa por interesses pessoais. Não é cabível hoje, nas redes sociais, que alguém resolva enfrentar a turba sem uma agenda secreta. Se não tiver agenda secreta, é porque está querendo causar, ser do contra, quer lacrar, quer aparecer, qualquer coisa, menos o óbvio. A pessoa talvez pense diferente daquele grupo. O problema desse tipo de celeuma que surge do nada e movimenta milhares de pessoas em rede social é só esse. Se você usar ir contra a maré, você não é só uma pessoa expondo um ponto de vista diferente. Você é passador de pano, é corrupto, é corporativista, é pelego. Vão te agredir onde e como puderem, para a sorte de quem sofre isso virtualmente. Pelo menos a integridade física fica mantida na maioria das vezes. A psicológica às vezes não. Vários produtores de conteúdo para a internet surtam, têm síndrome de burnout, mas não chegam a correr o risco de linchamento, que é o que pode acontecer literalmente quando esse fenômeno, que tem nome, efeito manada, ganha as ruas. Manada que não faz referência necessariamente ao gado da gíria política atual. Efeito manada é um fenômeno social perigosíssimo. Uma definição seria essa, ó. A tendência humana de repetir ações feitas por outras pessoas, ainda mais se estas forem influentes, esperando assim ter o melhor resultado possível em um mar de escolhas. Não é só isso, essa eu achei num site sobre investimentos, porque no mundo dos investimentos ela pode fazer todo mundo vender suas ações a preço de banana, porque se todo mundo está vendendo, o preço cai. E com o preço caindo, quem não vendeu quer vender para perder menos, efeito manada. Na internet pode começar com um boato em rede social e terminar como tragédia, o que aconteceu com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, espancada até a morte por moradores de Guarujá, onde ela morava, porque ela foi acusada de fazer magia negra com crianças. Ops, era engano. Trazendo de volta para o meu caso, de agora mesmo, eu vou repetir o que eu disse para um monte de gente entre uma ofensa e outra. Não vejo lógica, não existe evidência, não existe nenhum depoimento de jornalista dizendo meu chefe mandou.
E aqui que me desculpe a dividida esquerda brasileira, mas vocês têm que chegar a um acordo quanto ao pressuposto da inocência. As pessoas são inocentes até prova em contrário ou não? Eu, para ser franco, nunca acreditei muito na justiça brasileira e fiz alguns julgamentos ao longo da minha vida baseados na minha percepção dos fatos. Quando a maioria de vocês era criança, Lula estava bombando no governo, com a economia em alta. Por causa disso, e só por causa disso, ele estava blindado em relação aos escândalos que aconteciam debaixo do nariz dele, envolvendo gente próxima como o Zé Dirceu e o Palocci. Mesmo assim, a maioria absoluta dos eleitores, na época, achavam atentado contra a nossa inteligência a possibilidade dele, presidente da República e presidente de honra do partido, não saber. Não é o Bolsonaro que dizia isso, ele mal existia na política. Marina foi ministra do Lula e diz que ele é corrupto. Ciro foi ministro do Lula e diz que ele é corrupto. Pelo que eu vi e vivi, independentemente da condenação dele em 2 instâncias, que me pareceu manipulada para apressar o processo e tirar ele da disputa, como eu cansei de falar aqui, eu não consigo ver o Lula como santo. E mesmo o Flávio Bolsonaro brigando ainda no começo das investigações que podem levar ou não a uma condenação, como cidadão, eu acho difícil crer que ele seja inocente nessas acusações de rachadinha, ou que o pai seja inocente nas acusações de contratação de funcionários fantasmas. É o bom senso dizendo. Então eu acho que a honestidade fundamental que a gente tem que ter na vida, especialmente nas redes sociais, é fechar com o que você considera lógico, não com o que a manada está dizendo. Errar é humano. Quem fala muito na internet como eu, que estou aqui há 20 anos, tem uma chance gigantesca de errar. Só que eu prefiro pedir desculpas e admitir meus erros do que ser hipócrita para ganhar view. Eu não sou burro. Aqui eu tenho um contador de likes, de views, de inscritos, eu leio comentários. Eu sei o que dá mais ou menos ibope. Ninguém vê com simpatia um cara que defende a grande imprensa. Mesmo assim eu vou afundar aqui dizendo: a pior imprensa é melhor que imprensa nenhuma. As famílias donas dos grandes órgãos dependem de anunciantes e assinantes para sobreviver. O império jornalístico dos Tivita da Abril já caiu. A Globo está enxugando, a Folha está enxugando, Estadão está enxugando. Todos os grandes jornais brasileiros investindo em conteúdo pago nas suas versões online para assinantes. Para mim, botar esses órgãos de imprensa no mesmo balaio dos que já fecharam com o Bolsonaro lá atrás é falta de parar para pensar. A Folha ajudou o Intercept a denunciar a Vaza Jato. Bolsonaro surtou com a Globo há 2 meses, porque ela revelou lá o porteiro e o escândalo da Casa 58 no Jornal Nacional. Agora, uma coisa é fato, e não é teoria conspiratória como essa do estão escondendo o sobrenome do Flávio. Não é só o Bolsonaro que quer falar diretamente com o seu gado sem imprensa enchendo o saco. Toda a classe política tradicional está nesse momento, como eu já disse aqui, tentando fazer esse bypass e falar diretamente com o seu militante. Interessa para todo político enrolado desacreditar a imprensa. Podem ir lá no meu Twitter dizer que eu estou viajando, tem gente fazendo colagem de manchetes para mostrar como a Suzane Richthofen é chamada pelo nome completo. Estão lá me zoando, fiquem à vontade. Eu achei também um monte de matéria falando só Suzane arranjou namorado no presídio. Porque, claro, Suzane e presídio, a gente já sabe quem é. Como eu acho que a essa altura, 1 ano de mandato como senador, filho do presidente, 1 ano no noticiário, uma manchete do tipo Flávio deu dinheiro a Queiroz é perfeitamente inteligível por parte do leitor. E continuo crendo que achar que Folha e Globo estão escondendo o sobrenome Bolsonaro hoje é o mesmo que acreditar na Terra plana. Mas não adianta. Eu tô na contramão, vou ser atropelado pela manada. O que é uma pena, porque ver meu caráter colocado em dúvida, tudo bem. Mas saber que quem tá lá atrás se beneficiando desse tipo de fake news são os velhos bandidos de sempre, isso dói. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e pode me chamar de pelego, vendido ou o que quer que seja, porque é muito melhor do que me jogar pedra na rua.